primeira palestrante, que é a doutora Patrícia Medeiros. Ela foi a primeira colocada no concurso público para a magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Ela é formadora de juízes pela ENAMAT do TST, que é a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista. Ela é professora e conteudista da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Ela é formadora em PJE pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, doutoranda em Ciências Jurídicas Filosóficas da Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Ciências Jurídicas Processuais da Universidade Clássica de Lisboa, pós-graduada em Ciências Jurídicas da Universidade Clássica de Lisboa também, coordenadora da área de Direito do PM Cursos Especializados, professora universitária, escritora e professora. Doutora Patrícia, confesso que eu fiquei cansada de ler. Eu acho que isso aqui é um mini currículo, mas assim, eu estou cansada. Eu vou passar a palavra para a senhora, mas a senhora tem 13 minutinhos para falar para a gente sobre esse PJE Calc. Pois é, só iniciando em relação ao próprio, a questão do currículo, eu pedi para o Marcos para resumir, se não é um resumido, óbvio, até porque tira o nosso tempo da temática, né? Mas enfim. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar os organizadores e idealizadores do evento. Essa troca de ideias é realmente fundamental, sempre foi, eu sempre fui a favor dessa troca de ideias. Os advogados, servidores, peritos, Ministério Público, acho que é fundamental. E mais do que nunca agora, nessa situação totalmente atípica e anormal que estamos vivendo, né? Não temos nada de novo normal ainda, concordo muito com o presidente do sindicato. Inclusive, eu agradeço o convite da doutora Márcia Bittencourt e do doutor Max Mendonça, em nome, né, do sindicato, em nome do doutor Álvaro Quintal. Então, vamos lá, que o tempo é muito curto. Implementação do PJE Calc, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é o PJE Calc. Basicamente, a proposta do PJE Calc é ser um sistema padrão, né? Acho que a palavra padrão, inclusive, é norte de tudo que eu vou falar. Eu quero que todo mundo tenha em mente essa ideia, padronizar. Porque o padrão, ele vem junto, ele corre junto com a ideia de igualdade, né? A ideia igualitária. Então, o PJE Calc, ele foi criado exatamente numa ideia de padronizar a forma, a ferramenta de elaboração de cálculos trabalhistas. Tanto assim que ele é recomendado que as sentenças líquidas sejam e utilizem essa ferramenta também. Isso desde 2018, com a recomendação 4 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Então, o PJE Calc, ele veio para o judiciário no primeiro momento, né, até com essa recomendação, com essa obrigatoriedade das sentenças líquidas ou utilizarem. E nesse diapasão veio a questão do PJE Calc Cidadão, que é a ferramenta idêntica, só que é uma versão que não precisa estar logado no tribunal, na rede do tribunal, e também não precisa usar, no momento da elaboração dos cálculos, a internet. Para quê? Porque é uma versão para a utilização dos advogados, dos peritos e do público em geral. Então, a ideia maior foi o quê? Padronizar a ferramenta de elaboração de cálculos, né? E por que isso, né? Por que essa ideia de padronizar? Exatamente para termos um sistema, porque nós temos o processo, né, eletrônico, PJE, de uma forma mais segura e mais confiável. Porque o PJE Calc, ele é um sistema, como dizem os técnicos em informática, nativo. Ele não é um sistema que você importa, né, você traz de fora. Não, ele é nativo, é um sistema totalmente integrado. Ele foi criado, a arquitetura dele é totalmente adequada ao PJE. Então, não tem problemática em termos de confiança, de segurança, de fidedignidade. E a questão, volto a dizer, da padronização, porque aí todos utilizarão da mesma forma a mesma ferramenta. Tá? Essa é uma questão que eu acho importante. E aí, como disse a doutora Márcia e o doutor Álvaro, o problema nem foi a criação do PJE Calc, né? Já estamos lá dessa história, acho que desde 2015, se não me engano. Com a Resolução 185 de 2017, inclusive já na vara nós já usamos o PJE Calc desde o início, gostamos do PJE Calc, mesmo quando tinha muito problema, nós tentávamos adequar.
O problema não foi com a Resolução 185 que criou o PJ-ECAL. O problema, que eu acho que aí advieram tantas críticas, foi com a Resolução 241, que deu ensejo aqui a obrigatoriedade da utilização. Porque aí não criou opção, né? Tínhamos uma ferramenta que não era totalmente ainda, né, totalmente pronta, né, e já de uma forma obrigatória. Então, realmente, houve, muitos sustos, né? E aí vieram várias notas técnicas por parte da advocacia, por parte da perícia, né, dos peritos, dos contadores, etc., por conta dessa obrigatoriedade. E as maiores críticas, e eu vou tentar rebater exatamente essas críticas, foram, em síntese, né, que essa obrigatoriedade de um sistema único de utilização da ferramenta de elaboração de cálculos trabalhistas traz uma violação ao amplo acesso à justiça, traz uma imposição afasta a livre escolha das partes de utilizar os seus contadores, né? Que não existe também outra crítica, lei que obrigue a utilização desse sistema, que falta competência ao CSJT para obrigar a utilização. Também, e essa é a maior crítica, acho que de todos, que o sistema não é flexível, é amarrado, que não dá ensejo à integração, à inserção de outras rubricas, de outras situações, a cálculos diferenciados. Eu acho que essa, inclusive, é a maior crítica. E vou tentar rebater, o tempo é curto, a doutora Valéria vai me avisando, porque em 13 minutos falar de PJ-ECAL e tentar defendê-lo é assim, uma tarefa muito difícil, mas vamos lá, vou tentar rebater o mais rápido possível os argumentos principais, né, que são esses das notas técnicas da Ordem dos Advogados. Um deles, né, que eu acho que é fundamental, que é a questão de não haver lei que imponha essa obrigatoriedade e que falta competência ao CSJT para essa imposição, isso cai por terra, né? Nós temos o artigo 196 do CPC de 2015, que dispõe o seguinte: compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas. Compatibilidade, PJE, PJ-ECAL. Disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais desse Código. Então, o artigo 196 diz que os tribunais supletivamente normatizarão essa situação de adequação de sistemas eletrônicos. E o CSJT, que foi criado lá com a emenda 45 de 2004, é órgão do TST, né? Não só é órgão do TST, como também, pelo artigo 111-A da Constituição Federal, dá ensejo a decisões vinculantes, quer dizer, a força do CSJT é muito grande. Então, assim, essa questão de que não tem lei e que o CSJT, não tem competência, eu acho que não é uma grande problemática, né? Porque se a gente for entrar em questões de lei ou não, enfim, a gente vai entrar na questão de constitucionalidade, é uma outra discussão, né? Quanto ao outro argumento, do malferimento ao acesso à justiça, eu também acho que também não procede pelo seguinte, né? A gente sabe que o acesso à justiça não é irrestrito e incondicionado. Desde o CPC de 39, o CPC de 73 e até no CPC de 2015, nós temos, sim, as condições da ação, ainda que não seja atualmente mais um instituto, né, específico, e as condições específicas de procedibilidade. Temos que ter filtros, sim, para que haja um bom acesso à justiça, né, que seja realmente útil, justo, equânime, né, ou seja, que o acesso realmente seja para todos e de uma forma equânime. Então, essa questão de ferir o livre acesso à justiça também eu refuto. E mais do que isso, volta a questão, logo que eu disse, a questão do padrão igualitário. Eu acho que o sistema exatamente... Claro, posso estar tendo uma visão muito positiva, mas, assim, meu sentir ele traz o quê? Uma igualdade de ferramenta para todos. Então, aquele escritório top
já não vai ter ferramentas diferenciadas para elaboração de cálculos, porque também o pequeno advogado também poderá fazer da mesma forma. É só questão de realmente sentar, assistir os cursos, é chato no início, tem que aprender a inserir as rubricas, etc, etc. Mas nós queremos um padrão do grande escritório, do grande advogado, do pequeno advogado e dos servidores e dos juízes, tudo de uma forma padronizada. Então eu vejo por esse prisma, né, de uma igualdade de acesso, né? Então eu refuto nesse sentido. Quanto à questão, que também foi uma crítica até mais dos peritos, nem dos advogados, que nós tínhamos antes da vedação da utilização da juntada por PDF, que não podia, e isso realmente complica, né, toda uma dinâmica. A resolução agora de 28 de agosto de 2020, 274, já afastou essa situação. É possível, sim, a juntada por PDF, né? Nós tínhamos a resolução 241, que estipulava no artigo 22, parágrafo 6º, que, a partir de 1º de janeiro de 2020, quaisquer cálculos deverão obrigatoriamente ser juntados por meio de PJE, vedado o uso de PDF ou HTML. Agora, com a resolução 274 de 28 de agosto de 2020, super recente, é possível sim a juntada em PDF com o arquivo PJC. Então, esse argumento também fica refutado. E o argumento que eu acho que é o principal, que eu sempre escuto, sempre, desde o início, a doutora Valéria trouxe essa questão também, meus alunos trazem essa questão, que eu acho que o mais importante é a questão da dificuldade da inserção das rubricas diferenciadas na base de cálculo para fins de, por exemplo, projeção para cálculo de hora extra, etc, etc. Eu fiz o curso de atualização semana passada, o curso que é voltado para os advogados, para os peritos, não é o do judiciário. O judiciário a gente faz separado, exatamente para verificar isso novamente com mais cuidado. E desde a versão, nós estamos na versão 2.5, 2.5.6, começamos com a 2.1, né, na época. Desde a versão 2.5 já era totalmente possível, sim, a inserção. Você coloca o salário base, anuênios, gratificação e a projeção. Ele é totalmente flexível, mas tem um passo a passo. E esse passo a passo tem que ser aprendido, né? E foi exatamente o que o doutor Álvaro e a doutora Márcia colocaram. É o momento de todos, já que temos tantos novos, né, tantas novidades, de sentarmos e estudarmos, porque é importante, né? É um ferramental. Não ficarmos tão assim, com medo desse novo e tentar buscar o melhor e tentar ver o melhor desse novo. E eu vejo isso no PJCal, que eu vejo essa padronização, essa igualdade, né, de procedimento, de ferramenta, e esses óbices que são trazidos pela versão atual caem por terra. Muito pelo contrário, eles trazem ferramentas, nós usávamos o Juriscalc e outras ferramentas, que ele está mais apurado e mais elaborado ainda, tanto que eu até converso com meus contadores, sempre conversei, eles são totalmente fãs atualmente. No começo não, no começo realmente era difícil, tinham várias questões técnicas e de projeções que não era possível. Então, assim, para mim, o PJCal, que acredito que o contraponto seja exatamente, né, a defesa em sentido contrário, mas eu acho que nós temos, como toda a temática desse seminário, tentar ver o novo, despidos, né, das amarras, como aconteceu no PJE foi assim, com as audiências telepresenciais no início foi assim, agora nós já temos uma adesão e até pedidos para que as audiências sejam telepresenciais, porque tem um lado positivo também, tudo tem um lado positivo. Buscarmos esse lado positivo do novo nesse momento de tanta dificuldade. Então é isso, agradeço muito novamente o convite, fico muito honrada, e é exatamente essa troca de ideias, né, com advogados, com o Ministério Público, com os peritos, com os servidores, que vai fazer com que esse novo fique melhor e que não seja um retrocesso, como o doutor Álvaro disse. Muito obrigada. Obrigada, senhora, doutora Patrícia. Excelente fala, foi bom ouvir, que agora eu vou refletir.